Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Marina Tomás e estamos novamente nesse canal para compartilhar sobre a Palavra de Deus. A nossa ideia é que você possa ser abençoado, possa conhecer mais da Bíblia e hoje nós vamos continuar falando sobre Êxodo. Na última vez nós falamos sobre o nascimento de Moisés e como a mãe de Moisés foi totalmente usada por Deus para abrir um caminho para o sobrenatural acontecer. Essa semana nós vamos falar sobre formando uma equipe com Deus. Está em Êxodo 14 essa história. Eu não sei se vocês sabem, mas depois que Moisés nasceu, cresceu, Deus chamou ele para que ele libertasse o povo do Egito. Eles ali estavam servindo em regime de escravidão. Então Moisés teve várias conversas com o faraó, foi onde teve aquelas 10 pragas que com certeza você conhece. A última delas foi a morte dos primogênitos e nenhuma das pragas atingiu ao povo hebreu. Nenhuma das pragas chegou até a terra do povo que servia a Deus. Aquele povo tinha acabado de vivenciar grandes milagres. Eles viram todas aquelas pragas, eles viram todos aqueles desesperos e passaram principalmente pela dor da morte dos primogênitos. E eu fico imaginando como mãe, né? A dor de perder um filho é muito profunda. E eles viram essa dor acontecendo em todo o povo do Egito, mas essa dor não chegou na casa deles. Então eles saíram do Egito, todos eles, eram muitas pessoas, a Bíblia fala que eram 600 mil homens, então eram muitas pessoas. E quando eles estavam ali no deserto, Deus falou mais uma vez com Moisés de que ele gostaria de ser glorificado na vida de Faraó. E enquanto eles estavam ali, eles se depararam em um lugar que tinha um mar à sua frente, que era o Mar Vermelho. Na verdade é um rio, mas ele se parecia com um mar. Então eles disseram que eles estavam na frente do Mar Vermelho. Quando eles olharam para trás, eles viram Faraó vindo, porque Faraó se arrependeu de tê-los deixado sair. Então eles viram Faraó, os seus cavalos e seus cavaleiros, fala a Bíblia, eram muitos o exército de Faraó que vieram para resgatá-los ou se não para matá-los. Olha só a situação, eles estavam diante de um mar ou diante da morte por Faraó. Era morte ou morte? Quantas vezes nós nos sentimos assim nas nossas vidas, encurralados pelas situações, encurralados por não sabermos como agir, encurralados porque a gente não está conseguindo encontrar esperança em lugar nenhum. Você olha para um lado e vê mar, você olha para outro lado e vê exército. Você já se sentiu assim? Eles estavam no meio do deserto e não tinham saída. E é aí onde entra a formação de uma equipe com Deus, porque Deus ele faz milagres, Deus ele opera maravilhas, mas ele também conta conosco para que a gente haja em fé. E ali no capítulo 14, versículo 15 e 16 diz assim: Disse o Senhor a Moisés, por que você clama a mim? Porque Moisés falou, Deus, olha a situação que nós estamos, o que está acontecendo? Então Deus responde, por que você clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta o teu bordão e estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. Depois no versículo 19 diz, então o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e passou para detrás deles. E também a coluna de nuvem se retirou diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. A nuvem era escuridade para aqueles que estavam atrás, por exército inimigo, e era clareira para aqueles que estavam na frente, de maneira que toda a noite esses e aqueles não podiam se ver. Olha só que coisa linda! Moisés clama ao Senhor e ele diz, por que você está clamando a mim? A resposta está aí com você. Tudo aquilo que vocês precisam é agir em fé, é formar um time comigo e saber que eu vou fazer um milagre através da sua vida. Ele falou ao povo, marche em direção ao mar, olha que loucura. E você, Moisés, pega o cajado que está na tua mão, estende aí no mar e vocês vão passar em seco. Isso é totalmente um ato de fé. É crer que Deus iria operar o sobrenatural. É crer que eles iriam viver algo que eles não estavam vendo. E muitas vezes nós estamos assim. Deus, tudo aquilo que nós podemos ver não tem esperança. Mas Deus fala para nós, eu vou usar aquilo que você já tem. Ele usou o quê? Nada demais. Aquele povo teve que marchar e Moisés teve que usar o cajado que já tinha.
Deus usou aquilo que eles já tinham para abrir o Mar Vermelho e fazer algo sobrenatural naquelas vidas. Sabe o que é muito legal? É que aqui quando Deus diz para eles, é hora de vocês agirem em fé, o anjo que ia na frente deles, guiando eles, se posicionou atrás deles. Sabe por quê, queridos? Porque tem hora que depende de nós, tem hora que depende da nossa ação, tem hora que depende da nossa fé. E é assim que aconteceu com aquele povo. Tem hora que depende deles. Então o anjo que ia à frente, que ia desbravando o caminho, se posicionou atrás deles. E a nuvem que ia guiando todo aquele povo para saber por onde eles tinham que marchar, também se posicionou atrás deles. Porque aquele momento Deus ia operar o milagre através da vida deles e da ação deles. Então hoje eu te pergunto, e fica talvez um pensamento para você, em que direção você tem que marchar? Qual é a situação na sua vida hoje que Deus está falando assim, olha, estamos na retaguarda, agora é a sua chance de brilhar, é a sua chance de fazer. E em que momento da sua vida você precisa de fato formar um time com Deus e saber que Ele vai te respaldar, mas você precisa ter uma ação de fé, você precisa marchar e pisar na terra seca desse Mar Vermelho que se abriu. É esse o seu propósito. E eu quero trazer para vocês um versículo para nós memorizarmos hoje, que tem a ver com aquele momento em que o povo tinha vivido grandes milagres, mas estavam diante de uma situação e eles não sabiam o que fazer. Eles tinham esquecido os grandes milagres que eles tinham passado há pouquinho tempo atrás, porque eles estavam diante de uma grande situação difícil. E está em Lamentações 3:21, que diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Memorize esse versículo, querido. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E quando você se encontrar diante de uma situação como aquele povo, lembre-se desse versículo. Deus sempre tem a resposta. Deus sempre vai te encontrar com o milagre na hora certa. Por isso, forme um time com Deus, porque esse é o time vencedor. Amém? Compartilhe esse vídeo, se você foi abençoado por ele, passe para os seus amigos, deixe seu like e até mais, até a próxima!